Execução da terraplenagem, módulo 3. Neste terceiro módulo, vamos ver a execução de cortes. Cortes em terraplenagem envolvem 3 operações: escavação, carga e transporte. Dessa forma, os equipamentos utilizados na execução de cortes têm que permitir a execução dessas 3 operações: a escavação, o carregamento e o transporte. A norma do DENIT que trata sobre cortes é a especificação de serviço 106. O serviço de corte pode ser feito de várias combinações de equipamento. A primeira delas é o emprego de uma escavadeira hidráulica mais caminhões basculantes. Outro conjunto de equipamentos que fazem cortes é o trator com uma carregadeira e mais o caminhão basculante. Outra combinação de equipamentos é a moto scraper com um trator pusher. A seleção do equipamento ideal para fazer um determinado corte depende da distância de transporte. A distância de transporte é a variável mais importante para a seleção do equipamento a ser utilizado. Distância de transporte, entendendo-se como sendo a distância de transporte entre o centro de gravidade do corte e o centro de gravidade do aterro onde o material será espalhado. Se essa distância for muito pequena, de 10 a 80 metros no máximo, o trator, sob esteira sozinho, faz esse serviço, uma vez que não há necessidade de nenhum equipamento nem viatura específico para transportar o material. Então, o trator sozinho tem condições de fazer essas 3 tarefas de maneira econômica. Ele escava, carrega e transporte. Se essa distância já aumenta em torno de 50 a 60 metros, até 100 e poucos metros, também não há necessidade de nenhum equipamento específico para transporte, bastando uma ajuda com uma pá carregadeira sobre rodas. Então, um trator cortando o material e a carregadeira carregando e transportando, já que nós estamos falando de distância muito pequena, menos de 200 metros. Já quando a faixa de distância estiver entre 300 a 1.800 metros, a combinação de equipamentos mais economicamente vantajosa é uma moto scraper com um trator. O trator ajudando a moto scraper na fase de escavação e carga e o transporte feito com a moto scraper. Para distâncias maiores de 1.800 metros, sem dúvida, a solução mais econômica é a da escavadeira hidráulica com o caminhão basculante. Ultimamente, a escavadeira hidráulica tem sido o equipamento mais largamente utilizado em obra de terraplenagem, por ser um equipamento muito versátil e ele tem uma gama enorme de trabalhos que ela pode executar, não só a execução de cortes, mas ela tem uma gama muito grande de equipamentos que o fazem ser um equipamento muito versátil e, por isso, ultimamente, ela tem sido o equipamento mais utilizado nas obras correntes. O emprego mais comum, mais efetivo, é a escavadeira trabalhando em bancada, onde ela corta e carrega os caminhões de maneira a mais econômica possível. As escavadeiras, elas são extremamente úteis, por exemplo, na remoção de solos moles, pois elas permitem alcançar grandes distâncias e escavando e carregando os caminhões. A dupla caminhão mais carregadeira, ela só é vantajosa para distância muito pequena,
quando dispensa o emprego de caminhões. Quando há necessidade de empregar caminhões, o emprego de trator com carregadeira só se justifica se o material a ser escavado for muito resistente, que a escavadeira hidráulica não dê bom rendimento. Então, nesses casos, o trator tem que escavar e a carregadeira carregar os caminhões. Fora isso, o custo horário dessa dupla de equipamentos sairá mais caro do que usar simplesmente uma escavadeira hidráulica. Então, o emprego desses dois equipamentos só em casos muito especiais para se tornar competitivo. A moto scraper, como falado, é um equipamento ideal nessa faixa de distância de escavação e transporte, entre 300 a 1.800 metros. O único problema da moto scraper é o seu custo de aquisição ser um equipamento bastante caro e, com isso, afetando o seu custo horário. No entanto, é um equipamento que foi largamente utilizado nos anos 60 até os anos 80, 90, pela sua enorme produtividade. É um equipamento que, para o seu carregamento, ele precisa ser ajudado por um trator empurrador. Ele não consegue carregar sozinho, tendo em vista a resistência do solo. O tipo de material escavado é classificado em 3 categorias, conforme nós já vimos na fase de projeto de terraplanagem. Material de primeira, de segunda e terceira categoria. É nessa norma de corte 106 do DENIT onde estão definidas claramente as diversas categorias. Material de primeira categoria é aquele onde o trator de esteira escava sozinho. O material de segunda categoria é aquele material onde o trator precisa de um acessório, que é um escarificador, já que ele com lâmina não consegue escavar o material. É um material mais resistente que o solo, mas que ele, usando um acessório chamado escarificador, consegue escavar. E o material de terceira categoria é o material que exige o uso continuado de explosivo. Os equipamentos de terraplanagem não conseguem escavar sozinho. Um cuidado muito grande deve-se ter na classificação, da diferença de classificação entre o material de segunda e o material de terceira. Então, o material de segunda basta um trator de esteira com um acessório, que é um escarificador, já que a lâmina não consegue cortar sozinha. Muitas vezes a aparência de um material rochoso dá a falsa impressão de ser um material de terceira. No entanto, a maioria das rochas alteradas, as rochas intemperizadas, são facilmente cortadas por trator com escarificador. Então, muitas vezes a aparência de um material rochoso engana, como se fosse exigir o uso de explosivo. Então, se a escavadeira consegue escavar sem necessidade de explosivo, então é um típico material de segunda categoria. Ou, se uma carregadeira sobre roda consegue escavar o material, então o material ainda é material de segunda categoria.
Se não há necessidade de explosivo, então o material é de segunda categoria. Já o material de terceira é aquele que exige, então, o uso continuado de explosivo. Ele só consegue ser escavado com um emprego contínuo de explosivo. Durante a exploração de material de terceira categoria, haverá necessidade de uso de explosivo, de uma carregadeira, escavadeira sobre roda para a manipulação da rocha detonada e de uma carregadeira para carregar os caminhões. A norma do DENIT deixa muito bem clara os cuidados e a forma como devem ser feitas as medições desses volumes. Então, no item ponto 1, a norma deixa bem claro que a cubação dos cortes deve ser feita com base no apoio topográfico, ou seja, o volume tem que ser medido em natura dos materiais. Isto aí elimina a possibilidade, por exemplo, de se medir o volume de um corte através do número de caminhões ou do número de caçambas retiradas daquele corte. Obrigatoriamente, o volume tem que ser medido topograficamente. Para isso, a topografia tem que levantar a seção transversal original do terreno, a seção primitiva. Após o término do corte, a topografia tira uma nova seção transversal após a realização do corte e, com as duas seções transversais, pode-se calcular o volume extraído daquele corte. A norma diz que deve ser aplicado o método da média das áreas para cálculo do volume, que é exatamente o critério que nós utilizamos para calcular o volume pelo método de Brookner, que foi o método da média das áreas. Outra recomendação da norma é que, nos cortes com material de terceira categoria, deve ser procedida a medição específica. O que significa isso? Na medição de um corte, não se pode calcular o volume de terceira como sendo, por exemplo, um percentual do volume total dos cortes, o que foi uma prática no passado e deu margem a vários erros. Ou seja, durante uma escavação, quando o material mudou o tipo de classificação, por exemplo, estava se escavando um material de segunda e entrou-se no material de terceira, a necessidade de se levantar topograficamente a superfície do material de terceira, para que posteriormente, ao final do corte, levante-se uma outra seção transversal para que se meça com precisão qual foi o volume de material de terceira escavado, e não por percentual de total do corte. A outra exigência é que a distância de transporte deve ser determinada pela distância entre o centro de gravidade, entre o corte e o aterro, o que nós já comentamos. Com isso, nós concluímos o terceiro módulo.